A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao canal Abner Jovem Cristão. Que Deus abençoe sua vida, família, casa e ministério. Neste vídeo de hoje, quero estar trazendo uma passagem que se encontra no livro de 1 Pedro, capítulo de número 3, versículos de número 8, 9 e 11, que assim vão dizendo: E, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos entranhavelmente, misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que, por herança, alcanceis a bênção. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga-a. Aleluia. Meus queridos irmãos e ouvintes, o apóstolo Pedro nos deixou em suas epístolas lições gloriosas e edificantes que devem ser aplicadas em nossas vidas. Algo que me chama muito a atenção nesta passagem é justamente a forma com que Pedro fala acerca de um amor entranhável, íntimo, profundo, dizendo que deveríamos ser todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos entranhavelmente, misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, nem injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fomos chamados, para que por herança alcançássemos a bênção. Meus irmãos e ouvintes, quantas vezes o sentimento de piedade tem faltado em nossos corações? Às vezes não percebemos, mas um olhar ou uma atitude pode lançar uma alma à deriva em um mar bravio. Quando erramos, aquilo que mais precisamos é de ajuda, orações e não de apontamentos, de julgamentos. Nós, um dia, talvez já tivemos ao menos um momento de fraqueza, no sentido de desânimo ao ponto de acabarmos transgredindo a lei do Senhor. Não é um momento fácil ou sequer simples. Entretanto, se não nos mantivermos na posição de verdadeiros irmãos, vamos deixar o julgamento falar mais alto do que o amor de Cristo que está em nós. Pedro nos ensina um princípio básico sobre a forma como muitas vezes tentamos revidar, fazendo o mal contra a vida daqueles que já fizeram algum mal contra nós. Não podemos revidar o mal com o mal, mas sim com o bem. Independentemente do que tenham feito ou falado, precisamos ter posição, isto é, um princípio bíblico a ser seguido. Jesus, ainda que estivesse sendo crucificado, ora ao Pai no Evangelho de Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 34, que assim vai dizendo: E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E, repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Jesus, ainda que estivesse enfrentando a dor da cruz, ao invés de ordenar que 12 legiões de anjos viessem livrá-lo daquela dor, ele enfrentou orando por eles. Jesus sabia que ele estava em uma posição mais elevada. O propósito era maior do que qualquer um pudesse sonhar ou imaginar. Quando atiram as pedras, mal sabem eles que só estão contribuindo para o propósito, pois é do meio das perseguições que Deus quer levantar as nossas vidas com mão forte, não na direção da frustração ou do julgamento, da raiva e intolerância, mas na direção da misericórdia, piedade e intercessão. Quem atira pedras é mais necessitado de orações do que aquele que está sendo apedrejado. Estevão, no livro de Atos, capítulo de número 7, versículo de número 60, ainda que fora apedrejado até a morte, havia se colocado de joelhos e clamado com grande voz, dizendo para que o Senhor não lhes imputasse aquele pecado. Estevão, tendo orado, adormeceu. Nesse sentido, certamente ele morreu. Atos, capítulo 7, versículo de número 59 e 60, assim vai dizendo: E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor,
não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. O que eu acho muito interessante na história de Estevão é que, como Jesus, ele estava sendo julgado por falsas testemunhas. Ele não havia feito algo digno de morte, mas havia sido condenado àquela morte. E ainda que estivesse enquadrado neste sistema difícil de se enfrentar, sistema injusto, porque um homem inocente morreu por causa da inveja que os judeus tinham dele. Disputavam com Estevão, mas não conseguiam, pela sabedoria do Espírito Santo que repousava sobre aquele homem justo. Deus, por meio de determinadas situações, está forjando em nós o ato de não revidarmos com a mesma moeda. Como Estevão, ainda que apedrejado, estava orando por eles. Estava pedindo para que Deus não viesse a imputar sobre eles aquele pecado. Não podemos fazer do mesmo jeito com que fizeram conosco. Não podemos descer da onde o Senhor nos colocou. Não podemos nos rebaixar ao nível da iniquidade, ao nível da impureza, falsidade, engano e mentira. A palavra diz no Evangelho de Marcos, capítulo número 8, versículos de número 31 ao 33. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras, e Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Meus irmãos, Jesus começou a ensinar aos discípulos acerca do sacrifício que ele iria efetuar na cruz, que importava que ele padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Lembrando, meus irmãos, que se formos consultar o Evangelho de João, capítulo de número 10, versículo de número 17, a parte B do versículo, vemos que Jesus diz que ele dá a sua vida para tornar a tomá-la. Ou seja, segundo essa linha de raciocínio, Jesus não foi morto, pois ele tem o total controle da sua vida. Ele se entregou. Jesus dizia abertamente essas palavras, e Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Segundo a visão do Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 22, o evangelista Mateus descreve em outras palavras que Pedro disse para Jesus ter compaixão de si mesmo. De modo nenhum aquilo aconteceria. Mas Jesus, sabendo que o inimigo estava usando Pedro, virando-se e olhando para os seus discípulos, disse para que o inimigo viesse a se retirar de diante dele. Jesus falando acerca do inimigo, porque ele não compreendia as coisas de Deus, mas as que são dos homens. Sabe o que eu entendo? Quando eu saio do plano perfeito de Deus, o plano espiritual, para revidar com a mesma medida, com a mesma moeda no plano carnal, eu estou me rebaixando à altura do inimigo. E esse é o propósito do adversário de nossas almas, nos fazer perder a graça de não batermos boca com aqueles que estão se permitindo serem usados pelo inimigo, de não revidarmos e pagarmos com a mesma moeda. Jesus sabia discernir quem estava falando, se Pedro ou se o inimigo. Precisamos ter o mesmo discernimento de Jesus, de conhecermos quando é o inimigo quem está dominando aquela alma e quando não é. Paulo, em Filipos, no livro de Atos, capítulo de número 16, repreendeu o espírito maligno que estava na vida daquela mulher, que perseguia ele e aqueles que com ele estavam. Blasfemando? Não. Espraguejando? Não. Zombando? Não. Mas sim elogiando eles, dizendo que eles que anunciavam o caminho da salvação eram servos do Deus Altíssimo. Interessante, meus irmãos, que eu faço uma pergunta. Ela falou algo de errado
É claro que não, mas Paulo conhecia de qual fonte estava procedendo o elogio. Por isso ele não aceitou ao ponto de repreender o espírito maligno que estava atuando na vida daquela mulher. Quando o inimigo não pode com você, ele procura a união com você. Quando o adversário de nossas almas não consegue nos vencer e nos tirar do foco, ele tenta formar uma aliança conosco, para conseguir penetrar como um parasita na nossa vida com Deus e assim colocá-la em risco. Paulo, em Efésios capítulo 6, versículo de número 12, diz que não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, nossa luta não é contra o homem, mas contra o espírito maligno que o usa. Nossa luta não é contra a carne, muito menos contra o sangue, mas sim contra a força do maligno que está usando ele ou ela para tomar aquelas atitudes. Pois no novo nascimento, segundo o Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 12 e 13, a palavra diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. O apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 2, fala acerca de que o homem espiritual discerne tudo e ele de ninguém é discernido. Ou seja, quando em nós ocorre este novo nascimento descrito no Evangelho de João, nós passamos a conhecer aquilo que antes nós não conseguíamos ver. Ou seja, são atitudes que são tomadas, mas conseguimos passar a entender que essas atitudes são influenciadas pela dominação do mundo espiritual do inimigo na vida daquela pessoa. Por isso não podemos nos rebaixar. Existem muitas pessoas, existem muitos homens e mulheres de Deus que estão perdendo a postura ao saírem da oração, ao saírem da intercessão, ao saírem da consagração, ao saírem da vigilância e lutarem com a força do próprio braço. É isso que o inimigo espera de nós. É isso que o inimigo quer de nós. Que nós venhamos a sair da posição de espirituais e venhamos a lidar com as coisas carnais das maneiras carnais. Não. Só Jesus pode mudar aquela mente, só Jesus pode moldar aquele coração. Eu preciso ter postura? Preciso. Eu preciso ter firmeza? Preciso. Mas preciso lutar com os meus joelhos, preciso lutar com a intercessão, preciso lutar com a consagração, preciso lutar com a vigilância, não descer da onde o Senhor nos colocou. O Senhor nos colocou em um lugar muito elevado para que nós venhamos a descer e venhamos a dar ouvidos àquilo que o inimigo quer nos convencer. Não podemos deixar de lutar da maneira espiritual, porque nós lutamos com aquilo que é espiritual da maneira espiritual. Sabemos que aquilo que está acontecendo na vida de determinadas pessoas são ações do inimigo no mundo espiritual. Então precisamos lutar também no mundo espiritual com os nossos joelhos, de intercessor, com a nossa voz de intercessor, clamando, orando, esperando, vigiando, se consagrando, pois a vitória há de vir, e a vitória é certa na vida daqueles que escolhem lutar com as estratégias e coordenadas de Deus, que Deus está nos dando. Amém? Esta é a palavra que Deus tem depositado em meu coração. Se você gostou desse vídeo e não é inscrito, não curtiu este vídeo ainda, eu te convido, meu querido, curta este vídeo, se inscreva neste canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com mais alguma outra pessoa, para que esta outra pessoa também seja abençoada por esta palavra. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, família, casa e ministério. Que Deus possa abençoar todas as nossas vidas em nome do Senhor Jesus.